Estamos começando o programa O Campo em Notícia. Oi, eu sou Rejane Costa e o Campo em Notícia está no ar. Nos próximos minutos a gente passa pelos principais assuntos da semana e organiza o que merece atenção na agricultura, na pecuária e nos mercados. Informação direta com dados, entrevistas e a participação dos nossos repórteres. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com o apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Começamos agora. Manchetes. Inverno exige poda e controle de doenças para proteger próxima safra de noz pecan. Certificação da lã gaúcha alcança quase 600 mil quilos em 4 safras. Touros participantes da FENAGEM atraem olhares de centrais de inseminação do país. Programa Touro Jovem parte do 1% superior para selecionar novos reprodutores. Preços mais altos e maior oferta aquecem mercado de bovinos e cavalos crioulos. Indicadores econômicos mostram se a pecuária de corte realmente cria valor. Prêmios nacionais ampliam visibilidade dos queijos gaúchos e destacam associados da APIL. Seed Plant aproxima produtores brasileiros de tecnologia e operação global na França. E a edição ainda atualiza a previsão do tempo, confere as cotações do setor e mostra quais eventos já precisam entrar na programação de quem acompanha o agronegócio. O Campo em Notícias chega até você graças à força de uma rede que pulsa junto com o agro. Damos as boas-vindas à Rádio Progresso de São Pedro do Piauí, que passa a integrar a nossa rede. Estão conosco as rádios Educadora de São João da Ortiga, Paverama de Paverama, Nativa de Rio Grande, Palmares de Santa Vitória do Palmar, Blau Nunes de Santa Bárbara do Sul, Nativa de Piratini, Universidade de Pelotas e a Rádio Agro Hoje. Obrigada a cada emissora que nos ajuda a levar a voz do campo cada vez mais longe. Previsão do tempo. O tempo muda rapidamente no Rio Grande do Sul entre sábado e quarta-feira. O sábado começa quente, com vento norte, máximas que podem chegar aos 33 graus. A partir da tarde, uma frente fria avança primeiro pelo oeste, pela Campanha e pelo sul, e depois alcança as regiões central, das Missões, noroeste, norte, dos vales, metropolitana e da Serra. Há risco de chuva forte, granizo e rajadas superiores a 90 km por hora. Os acumulados devem variar entre 10 e 50 milímetros, com pontos de até 70 milímetros no oeste. No domingo, a instabilidade se concentra mais no centro, no norte e no leste, com volumes entre 10 e 20 milímetros. A segunda-feira ainda terá pancadas isoladas com cerca de 15 milímetros. Entre terça e quarta-feira, novas áreas de instabilidade podem provocar de 20 a 40 milímetros, principalmente no centro, no norte, na Serra e na região metropolitana. Notícias agrícolas. A produção brasileira de soja e milho pode alcançar novos recordes na safra 2026-2027, segundo projeção da consultoria Datagro. A soja deve ocupar 49,3 milhões de hectares e produzir 185,6 milhões de toneladas, alta de 1%. Já o milho pode chegar a 147,5 milhões de toneladas nas duas safras, crescimento de 2%, impulsionado principalmente pela expansão do cultivo de inverno.
A possibilidade de um super El Niño tem levado a cooperativa vinícola Garibaldi a reforçar as orientações aos produtores para a próxima safra. O trabalho inclui escolha de defensivos, manutenção da cobertura vegetal, abertura dos vinhedos e regulagem dos pulverizadores. O excesso de chuva durante a floração pode reduzir a produção, enquanto precipitações na maturação e na colheita aumentam o risco de doenças e perda de qualidade. A cooperativa destaca que ainda há divergências nas previsões, mas recomenda antecipar o manejo para diferentes cenários. O inverno é um período decisivo para preparar a próxima safra de noz pecan. Poda, controle preventivo de fungos e manejo correto dos resíduos ajudam a reduzir riscos sanitários e proteger a produtividade. Quem faz o resumo das orientações é Arthur Chagas. O período de inverno é decisivo para a realização de podas e do manejo preventivo de doenças em pomares de nogueira pecan. A orientação é do coordenador técnico do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, o IBPecan, Jaceguai Barros, que recomenda planejamento e acompanhamento técnico para garantir a eficiência das práticas e reduzir riscos sanitários na próxima safra. Segundo Barros, as podas variam conforme a idade das plantas. Além das podas, ele destaca a importância do tratamento de inverno para reduzir a quantidade de esporos de fungos remanescentes da safra anterior. O técnico reforça que a pulverização deve seguir as dosagens recomendadas e ser realizada com equipamentos adequados e uso obrigatório de equipamentos de proteção individual. Barros também alerta para os cuidados com tratores e pulverizadores, já que os produtos utilizados são corrosivos. A recomendação é empregar protetivos cerosos específicos para proteger as partes metálicas dos equipamentos. Alguns produtores querem utilizar algum tipo de óleo diesel ou alguma graxa, algo assim. A gente não recomenda porque são produtos que além de serem inflamáveis, facilmente inflamáveis, também tem a questão de que atacam as borrachas dos equipamentos. Outra medida indicada é a retirada dos galhos e ramos provenientes das podas, da agência Agroeffective Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Sinditabaco, e a Associação Brasileira da Indústria do Fumo, Abifumo, pediram ao governo federal que inclua o tabaco na lista de exceções à tarifa adicional dos Estados Unidos. Segundo as entidades, as exportações ao mercado norte-americano caíram 31% no primeiro semestre de 2026. O setor estima risco de perda de 100 milhões de dólares, com impacto sobre pequenos produtores e municípios. A cadeia produtiva está presente em mais de 525 municípios e gera renda para mais de 600 mil pessoas no meio rural. O custo de produção do agronegócio gaúcho recuou 1,24% em junho, segundo o Índice de Inflação dos Custos de Produção IICP, calculado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul. A queda refletiu o alívio nos preços dos combustíveis e dos fertilizantes, mas o indicador ainda acumula alta de 4,63% no ano. Já os preços recebidos pelos produtores subiram apenas 0,19% no mês e caíram 5,79% em 12 meses. O conhecimento abre caminhos no campo. O Senar oferece cursos gratuitos para qualificar sua produção e melhorar a gestão da sua propriedade de forma prática. E para resultados ainda melhores, conte com a ATEG, assistência técnica e gerencial personalizada direto na sua propriedade. Procure o Sindicato Rural da sua região e inscreva-se. Senar, conhecimento que movimenta o agro. Os preços dos fretes agrícolas ficaram mais altos em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. O aquecimento das rotas foi influenciado pelo volume da safra e pelo crescimento das exportações. No primeiro semestre, o Brasil embarcou 69,5 milhões de toneladas de soja, alta de 7,12%, e 7,9 milhões de toneladas de milho, avanço de 22,13%. Em relação a maio, porém, algumas rotas registraram queda, principalmente em Mato Grosso.
Um levantamento da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul, aponta que 88,3% das dívidas rurais analisadas não conseguem acessar as condições da medida provisória 1376. Dos 93 milhões de reais avaliados, apenas 10,85 milhões atendem às regras atuais. A entidade afirma que a norma deixa de fora grande parte das cédulas de produto rural e propõe mudanças no texto em análise no Congresso. Produtores brasileiros conheceram de perto a estrutura de pesquisa e a operação internacional da Elicit Plant na França. A experiência reuniu agricultores, distribuidores e parceiros em torno de tecnologias voltadas aos desafios climáticos. Quem apresenta esse movimento é Ieda Risco. A Elicit Plant proporcionou a produtores rurais brasileiros uma oportunidade de conhecer a tecnologia da empresa, que tem sua sede global na França, promovendo uma aproximação com clientes, distribuidores e parceiros. A programação na cidade de Villeneuve esteve voltada à ciência, inovação, pesquisa e desenvolvimento, com foco em ferramentas que ajudem a enfrentar os desafios climáticos na agricultura. Durante a agenda, os participantes conheceram a estrutura da companhia, incluindo laboratórios e áreas de pesquisa, além de participarem de encontros técnicos com a equipe global. De acordo com o VP Brasil e Latam da Elicit Plant, Reinaldo Bonecarrere, a iniciativa permitiu demonstrar na prática o posicionamento da empresa. A gente conseguiu, que era o nosso objetivo, mostrar para os nossos agricultores que a gente é uma empresa de inovação e tecnologia focada no agricultor. Então, com isso, visitando nossos laboratórios, tendo as reuniões técnicas com o Emery e com o time dele, com o Noel, com o Jean Paul, realmente a gente conseguiu trazer para os agricultores esse conhecimento de produto e o quanto nossos produtos são diferentes no mercado, porque essa tecnologia é tão importante, principalmente num ano como esse, que a gente está sofrendo bastante com as condições climáticas. As atividades incluíram também visitas a campo, com apresentação de ensaios e troca direta entre produtores da agência AgroEffective e Ieda Risco. Obrigada, Ieda. O aumento das tensões no Mar Negro trouxe novas incertezas ao mercado mundial de trigo em um cenário de menor oferta entre grandes exportadores. Segundo o Itaú BBA, possíveis restrições à navegação e custos maiores de frete e seguro podem ampliar a volatilidade dos preços. Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Argentina enfrentam limitações produtivas, enquanto a Rússia ganha peso no abastecimento global. No Brasil, o clima no sul e o cenário externo devem orientar as expectativas de produtividade e comercialização. A John Deere vai investir 75 milhões de reais na ampliação da unidade industrial de Canoas, no Rio Grande do Sul. A fábrica ganhará uma área dedicada à montagem de componentes eletrônicos para máquinas agrícolas e de construção, com início previsto para julho de 2027. A nova linha produzirá módulos de controle, receptores de GPS, monitores e sistemas de orientação voltados exclusivamente ao mercado brasileiro. A empresa afirma que a expansão também busca reduzir prazos e aumentar a eficiência logística. Cotações agrícolas. Os números são de Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 63,81 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 180,70 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 58,94 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 127,60 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 69,80 a saca de 60 quilos. Por enquanto, fica por aqui este primeiro conjunto de notícias. A gente faz o intervalo e retorna com outros temas que ajudam a compor o cenário da semana no campo. O Campo em Notícia volta logo. Estamos apresentando o Campo em Notícia. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é. Um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho.
tô achando que tu puxou ao pai. Pra contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do SINDAG tem para seguir segura e sempre melhor. SINDAG, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. A gente retoma o Campo em Notícia com mais informações sobre produção, mercado, tecnologia e as decisões que chegam à rotina de quem trabalha no setor. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Seguimos com o programa. O Campo em Notícia é a voz de uma rede comprometida com o desenvolvimento do campo. Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta Difusora de Bagé. Nosso agradecimento a todas as emissoras que conectam o campo às comunidades do interior. Cotações pecuárias. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 12,23 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 10,21 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 13,74 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,84 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,87 o quilo vivo. Notícias pecuárias. O mercado de bovinos e cavalos crioulos terminou o primeiro semestre com preços mais altos e maior volume de negócios. O número de animais vendidos e a agenda de leilões cresceram, sem que a oferta maior pressionasse as cotações. Quem contextualiza esse cenário é Arthur Chagas. A Trajano Silva Remates encerrou o primeiro semestre de 2026 com desempenho superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o diretor e leiloeiro Marcelo Silva, o avanço foi impulsionado pela valorização dos bovinos de corte e pelo bom momento do mercado de cavalos crioulos, que apresentou aumento tanto no volume de negócios quanto nos preços. De acordo com Silva, os bovinos de corte tiveram uma evolução significativa nas cotações ao longo dos primeiros 6 meses do ano. Já no segmento de cavalos crioulos, além da comercialização de um número maior de animais em relação ao primeiro semestre do ano passado, os preços médios também foram superiores. O diretor destacou ainda que a maior oferta de animais não pressionou as cotações. Os remates esse ano, o número de remates foram maiores e o faturamento deste semestre com o primeiro semestre do ano passado foi um pouco maior. Mas a perspectiva, pelo que está por vir, pela economia como um todo, considerando o mercado global, aparece muito positiva. Marcelo Silva reforça que o cenário econômico e as perspectivas do mercado global indicam um ambiente favorável para os negócios e aposta que os tradicionais leilões de primavera concentrem forte demanda e movimentem valores expressivos. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. O levantamento semanal do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, NESPRO, da URGS, mostra valorização na maior parte das categorias pecuárias. As chuvas dificultaram a saída dos animais das propriedades, reduziram a oferta e apertaram as escalas de abate.
Entre as maiores altas estão a vaca para invernar, com 5,76%, e a novilha, com 4,75%. O novilho foi a exceção na reposição, com queda de 1,14%. O programa Touro Jovem começa a seleção entre animais que estão no 1% superior da avaliação genética. Os candidatos passam por filtros genéticos, morfológicos, reprodutivos e de mercado antes de chegar ao teste de progênie. Quem detalha essa seleção é Nestor Tipa Júnior. O programa Touro Jovem da Conexão Delta G inicia a seleção entre machos com certificado especial de identificação e produção, a CEIP, posicionados no 1% superior do índice final. Com cerca de 18 meses, os candidatos passam por filtros genéticos, morfológicos e reprodutivos antes de terem o sêmen distribuído entre os rebanhos participantes para avaliação dos descendentes. Os candidatos também precisam apresentar DEP para resistência de carrapato classificada no máximo na DECA 3. Além das avaliações individuais, o programa de acasalamentos dirigidos simula os cruzamentos de cada candidato com todas as vacas ativas da Conexão Delta G. Segundo o coordenador do programa Touro Jovem da Conexão Delta G, Eduardo Terra Peixoto, o processo busca identificar reprodutores capazes de transmitir características econômicas e manter a evolução genética entre as safras. Nós vislumbramos que, ano a ano, os filhos dos touros jovens estão se consagrando touro jovem e estão carregando essa carga genética melhorada às suas gerações. Então, o que nós buscamos num touro jovem é que ele seja um melhorador e sempre nos 10% melhores touros de cada safra. Os animais que superam as avaliações genética, genômica e fenotípica passam por uma terceira revisão, conduzida pela Progem Inseminação Artificial, da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. E os touros apresentados na FenaGen chamaram a atenção de centrais de inseminação e empresas do setor. A contratação de animais de diferentes raças reforçou o papel da feira como vitrine da genética bovina de alto desempenho. Quem chega com os destaques é Arthur Chagas. A terceira edição da Feira Nacional de Genética Promebo, a FenaGen, realizada pela Associação Nacional de Criadores Herbicolares, ANC, na Associação Rural de Pelotas, consolidou-se como uma vitrine para a genética de corte ao reunir criadores e centrais de inseminação de todo o país, segundo a avaliação da entidade. Nesta edição, touros de praticamente todas as raças presentes nos julgamentos tiveram material genético contratado por empresas do setor. De acordo com o coordenador do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, o Promebo, Laerte Rochel, o resultado demonstra que a feira já ocupa um espaço estratégico no calendário da pecuária de corte, mesmo sendo um evento recente. Rochel afirma que a FenaGen passou a ser reconhecida pelas empresas como um ambiente para identificar reprodutores com potencial para os programas de inseminação artificial. E as centrais entenderam o objetivo da feira, que hoje a gente vê grande parte das centrais que fazem a comercialização de sêmen do Brasil presentes na feira. E também não só presentes, mas também contratando touros. Segundo o coordenador, um dos diferenciais da FenaGen é reunir um grupo altamente selecionado de animais. Os criadores levam à exposição os exemplares de melhor desempenho genético, resultado de uma pré-seleção criteriosa baseada nas avaliações do Promebo, aliada às características fenotípicas exigidas pelo mercado. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigada, Arthur. A produção brasileira de carne de frango, carne suína e ovos deve encerrar 2026 acima do resultado do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. O avanço pode chegar a 5,6% no frango, 5% nos suínos e 4,1% nos ovos. As exportações de frango e carne suína também devem crescer, e ao mesmo tempo em que aumentam a oferta interna e o consumo por habitante no país. Há 35 anos, o SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, trabalha pelo crescimento sustentável e melhoria contínua do setor, promovendo a segurança em campo e o respeito ao meio ambiente, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo.
A eficiência técnica da pecuária de corte só se confirma quando aparece nos resultados econômicos da fazenda. Produtividade, faturamento, custos, margem e retorno sobre investimento ajudam a medir se a atividade realmente cria valor. Quem faz essa leitura dos indicadores é Nestor Tipa Júnior. Ganho médio diário, taxa de prenhez, lotação e idade ao abate ajudam a verificar se o sistema de produção está funcionando adequadamente. Embora sejam necessários para orientar o manejo, esses índices não mostram isoladamente se a propriedade da pecuária de corte é rentável. De acordo com o diretor técnico da CIA, Armindo Bart Neto, a gestão precisa diferenciar os indicadores utilizados para conduzir a operação daqueles que medem o desempenho no negócio. Segundo Bart Neto, analisar apenas o desempenho individual dos animais pode esconder limitações no uso da área. Esses indicadores, eles são bons, mas eles são indicadores meio. Eles vão nos dizendo se o sistema está caminhando ou não para ter um bom lucro. Mas no final das contas, esses indicadores são basicamente produtivos, eles não têm a capacidade de dizer assim, essa fazenda está dando dinheiro ou não. O faturamento por hectare ao ano mostra quanto a comercialização dos animais gera em receita para a fazenda. O cálculo pode considerar o volume vendido em quilos ou arrobas e o preço recebido pelo produtor no período analisado. A receita, porém, precisa ser confrontada com o custo operacional efetivo, que reúne os desembolsos realizados para manter a produção. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O Índice de Insumos para a Produção de Leite Cru, ILC, calculado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul, registrou deflação de 0,48% em junho. A queda foi puxada pelo recuo internacional dos fertilizantes e do petróleo, embora parte dos produtores ainda carregue custos mais altos por compras antecipadas. Para julho, a projeção é de nova pressão sobre o indicador, principalmente pela valorização do milho e da soja. As queijarias associadas à Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, APIL, conquistaram 59 premiações e 2 reconhecimentos especiais. O resultado, no 9º Prêmio Queijo Brasil, amplia a visibilidade dos produtos gaúchos no mercado nacional. Quem acompanha essa conquista é Ieda Risco. Os queijos produzidos por pequenas indústrias gaúchas ganharam projeção nacional durante o 9º Prêmio Queijo Brasil 2026. Os associados da Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul somaram 57 premiações e 2 reconhecimentos especiais, desempenho que amplia a visibilidade dos produtos do Estado em um dos principais concursos brasileiros dedicados ao setor. Além do volume de medalhas, empresas gaúchas conquistaram distinções na competição. No total, os associados da APIL conquistaram 18 medalhas de ouro, 29 de prata e 10 de bronze. Para o vice-presidente da APIL, Daniel Chiqueleiro, a participação em concursos nacionais desempenha um papel importante na promoção dos produtos elaborados no estado. Acho que é importante o Rio Grande do Sul participar desses concursos para gerar um marketing legal, mostrar que o Rio Grande do Sul tem produtos de qualidade, né, de um modo geral, que você pega outros estados, são muito marqueteiros, né, então o Rio Grande do Sul às vezes se pega para trás nesse ponto. Então acho que é importante sim essa participação para representar as empresas daqui, né? Segundo Chiqueleiro, os resultados obtidos pelas empresas associadas também representam todo o segmento leiteiro gaúcho. Para ele, a presença das agroindústrias em competições nacionais fortalece a divulgação da produção estadual. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. A certificação da lã gaúcha alcançou quase 600 mil quilos em 4 safras do programa conduzido pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, ARCO. Os resultados foram apresentados durante o 3º dia da lã em Santana do Livramento e mostram que medir a finura, o rendimento e a composição dos lotes melhora a formação de preços e a capacidade de negociação. Em propriedades certificadas, o valor líquido da lã cresceu 52,8% em 2024, enquanto a receita por ovelha avançou 65,1%.
O processo inclui esquila, separação do velo, classificação, acondicionamento, coleta de amostras e análise laboratorial. Entre os próximos desafios estão aumentar a adesão dos criadores, ampliar a mão de obra qualificada e levar a lã certificada a mais compradores nos mercados interno e externo. Depois de uma rodada de informações, é hora de uma breve pausa. Na sequência, a gente organiza os próximos compromissos do agronegócio e abre espaço para as notícias das emissoras parceiras. O Campo Notícia continua daqui a pouco. Estamos apresentando o Campo em Notícia. Na terra a gente planta, colhe com amor. Comunicação é a chave, traz muita cor. AgroEffective, na missão de mudar, unindo o campo e a cidade, vem pra ajudar. No toque do tambor, a mensagem vai voar. Na palma da mão tudo pode se transformar. AgroEffective, vamos celebrar. Comunicação que faz o povo se conectar. Na batida do samba, vamos nos unir. Do campo à cidade, vem com a gente sorrir. Conectando as raízes, saber sem fim. Tecnologia no campo, um futuro assim. A mão que planta e a voz que vai falar. Agricomunicação juntos a brilhar. Samba do campo ressoando em harmonia. Cada passo dado é parte da nossa história. AgroEffective, vamos celebrar. Comunicação que faz o povo se conectar. Na batida do samba, vamos nos unir. Do campo à cidade, vem com a gente sorrir. AgroEffective, sempre evoluir. Comunicação e agro juntos a construir. Araraquara, repete que vão cedar. Comunicação que vai ser um fogo, se o gabê que dá. Araraquara, faz abrir. Tudo sempre pela cheia suir. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia. Estamos de volta e agora o programa muda o foco para o que vem pela frente. Neste bloco tem a agenda de eventos e o giro pela rede, com assuntos que ganham destaque em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de SINDAG, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Seguimos em frente. O Campo Notícias circula com a força de uma rede que respira o agro e acredita no interior do Brasil. 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, RCC de Santana do Livramento, Cotricel de São Cepé. A cada rádio parceira, nosso agradecimento por ajudar a espalhar a voz de quem produz. Agenda.
Feiras, seminários, dias de campo e encontros técnicos movimentam o calendário do agronegócio. A agenda do Campo e Notícias separa as datas, os locais e as programações que valem a atenção nos próximos dias. Quem apresenta os compromissos da semana é Érica Ferraz. A agenda de eventos tem 2 programações no Rio Grande do Sul no início de agosto. De 4 a 6 de agosto, o Centro Administrativo do Sicredi das Culturas, em Juí, recebe o 2º Encontro Gaúcho de Agropecuária Regenerativa. Promovido pelo Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAAS Brasil, o encontro reúne produtores, técnicos e demais profissionais para a troca de experiências sobre práticas regenerativas e formas mais sustentáveis de produção. Já no dia 8 de agosto, o auditório da Faculdade de Veterinária da URGS, em Porto Alegre, recebe a primeira jornada acadêmica de grandes animais. A programação terá palestras com profissionais e apresentações de casos clínicos nas áreas de equinos, bovinos e pequenos ruminantes. Organizado pelo Hospital de Clínicas Veterinárias da URGS, o evento é gratuito, aberto ao público e voltado especialmente aos estudantes de medicina veterinária com emissão de certificado. Da agência AgroEffective, Érica Ferraz. Obrigada, Érica. Giro pela Rede. O Giro pela Rede começa na região da Campanha, onde Bagé se prepara para receber o 9º Simpósio de Bovinocultura de Corte. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de agosto, com debates sobre os desafios e as perspectivas da pecuária. Quem traz a programação é João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé. 9º Simpósio de Bovinocultura de Corte acontece dias 5 e 6 de agosto em Bagé. Integrantes da Rural Jovem, Amanda Brandão e Aloísio Polino, destacam a respeito do evento. Vai acontecer então um simpósio no dia 5 e 6 de agosto. No dia 5 será dia de campo e no dia 6 palestras. Nós iremos disponibilizar 2 propriedades, onde será no período da manhã a Estância São Pedro e no período da tarde na Estância São Francisco. Com relação à programação das palestras, um dos objetivos foi trazer nomes com bastante significado dentro do seu meio, né? No período da manhã a gente vai ter uma palestra com Enio Crunch, que vai entrar com relação à parte de integração lavoura-pecuária. Também a Graciela Hilária, que é uma pesquisadora do INE, aqui do Uruguai, que vai entrar com o tema do rodeio de cria, então muita questão da nutrição, gado de cria. Durante o final da manhã a gente vai ter uma mesa redonda, debater sobre os assuntos tratados na manhã. Na tarde a gente entra com o Rogério Coan, terminação intensiva a pasto. Isso é algo que a gente tem que ter consciência de que a gente precisa dominar, né? E cada vez vai estar mais presente dentro da nossa realidade aqui, essa integração da terminação em pastagens e a utilização de concentrado junto. Ainda na tarde, Rodrigo Patucci, vamos falar sobre a gestão dentro da pecuária de corte, né? Esse controle dos dados dentro de uma propriedade. De Bagé, da Difusora e Delta FM, especial para o Campo e Notícia, falou João Vicente Galo. Obrigada, João. O Giro pela Rede segue pela região do Alto da Serra do Botucaraí, onde produtores contabilizam prejuízos na agricultura. As perdas atingem diferentes culturas e aumentam a preocupação com a renda e a continuidade da produção nas propriedades. Quem relata a situação é Kiona Rocha, da Rádio Soledade. O Rio Grande do Sul vem enfrentando semanas de fortes chuvas, causando grandes prejuízos para a agricultura. Na região do Alto da Serra do Botucaraí, a situação não é diferente. Os elevados volumes de chuva já provocam danos nas lavouras, principalmente nas áreas destinadas à produção de sementes, como canola e trigo. Quem destaca este cenário é o agricultor e vereador do município de Mormaço, Wagner de Loreno. Essas grandes chuvas que aconteceu aí do final de semana passado, e agora, né, que tá correndo essa semana, bastante prejudicada, né? A cultura do trigo vinha num desenvolvimento bom, tinha germinado bem, apesar de pouca planta, área reduzida, mas muito bem desenvolvida. A canola, da mesma situação, né, vinha desenvolvendo muito bem no município, mas agora a gente não conseguiu ainda entrar nas lavouras, mas a gente já viu que o dano é grande. Os produtores estão preocupados, a gente como poder público também preocupado. É uma situação, né? A Defesa Civil já vinha alertando, né, há vários meses essa condição climática ainda que tem tendência de se alastrar ainda por mais meses. Então é uma preocupação geral de todos. Em especial para o Campo e Notícia, da Rádio Soledade 104.5, falou Kiona Rocha.
Obrigada, Kiwana. O Giro pela Rede segue pela região central do estado, onde Agudo realizou a confecção do maior arroz de leite do Brasil. A iniciativa mobilizou a comunidade em torno de um dos pratos tradicionais da culinária regional. Quem conta como foi essa produção é Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. O município de Agudo, na região centro do estado, entrou mais uma vez para o livro dos recordes, no domingo, dia 26, ao produzir o maior arroz e leite do Brasil, em uma promoção da empresa Dikoff Alimentos, por meio do arroz da marca Rei Arthur. O preparo foi realizado durante a programação da 35ª edição da Volksfest em Agudo, quando a marca atingiu o recorde de 1.712 litros do alimento pronto, e servindo em torno de 8.000 porções. Como informa Vanessa Dikoff, uma das idealizadoras, contando como surgiu a ideia. A gente gostaria de ter feito esse arroz de leite em 2024, quando teve 65 anos da empresa e também os 200 anos da colonização alemã no Brasil. Só que o que aconteceu, né? Tiveram as enchentes em maio ali, e daí a gente não tinha clima para festa, comemoração, né? Sabendo, né, dessa capacidade, dessa expertise, né, em fazer esses pratos gigantes, a gente pensou, por que não? Vamos trazer um recorde para Agudo também. Conseguimos tirar essa ideia da gaveta e, infelizmente, né, deu certo. Hoje, então, estamos aí. Especial para o Campo Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Obrigada, Rafael. E fechando o Giro pela Rede, a gente segue pela região central do estado, onde São Cepé se prepara para a Expofeira do município. O evento reúne produtores, empresas e a comunidade em uma programação voltada à produção e aos negócios do campo. Quem apresenta os destaques é Zizi Machado, da Rádio Cotricel de São Cepé. O Sindicato Rural de São Cepé já começou a divulgação da sua 51ª Expofeira, que acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de outubro no Parque de Exposições Francisco Simões Pires, em São Cepé. Neste primeiro momento, a diretoria do sindicato está fazendo um chamamento às empresas da região que tiverem interesse em expor seus produtos durante a feira com valores acessíveis para os 3 dias do evento. A programação contará com o Pavilhão do Comércio, Pavilhão da Agricultura Familiar, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, palestras técnicas com parceria do Sistema Farsul e Senar, dias de campo em parceria com a Emater, exposição e comercialização de maquinários, implementos agrícolas e veículos, remates de gado geral, exposição e comercialização de ovinos, provas do cavalo crioulo e praça de alimentação com shows musicais durante todos os dias da feira. Informações sobre a Expofeira e a comercialização de espaços podem ser adquiridas pelo fone WhatsApp 55999729811 com o Sindicato Rural. Da Rádio Cotricel de São Cepé, Zizi Machado. Obrigada, Zizi. Com a agenda atualizada e o Giro pela Rede concluído, a gente encerra este bloco. Depois do intervalo, o programa volta para a entrevista da semana, com mais tempo para entender um dos temas em destaque no agronegócio. Fique por aí. Estamos apresentando o Campo em Notícia. O país tem uma das maiores e melhores aviações agrícolas do mundo, uma tecnologia que há quase 80 anos é sinônimo de produtividade e sustentabilidade no campo gaúcho. E quem tem a parceria do Sindag tem para seguir segura e sempre melhor. Sindag, valorizando os empresários, pilotos, técnicos, agrônomos e outros profissionais que ajudam o agro a decolar para alimentar, vestir e mover o país e o mundo. Meu filho, tá vendo todo esse campo aqui? Pois é, um dia tudo isso vai ser teu. Que legal, pai! Daí eu vou fazer muito curso no Senar para deixar tudo organizado e produzir cada vez mais e melhor. Ah, muito bem, filho. Tô achando que tu puxou ao pai. Pra contar sempre com o Senar, sim. Mas na beleza, acho que puxei a mãe. Senar. Conhecimento que movimenta o agro. Voltamos a apresentar o Campo em Notícia.
último bloco do Campo e Notícia começa agora. É o momento de ampliar a conversa e ouvir quem pesquisa, produz, analisa ou participa diretamente das transformações do setor. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Vamos com a reta final. O Campo e Notícias chega longe porque tem uma rede forte que caminha junto com o agronegócio. Rosário de Serafina Correia, Planeta de Miraguaí, Tapense de Tapes, Cidade de Cruz Alta, Metropolitana de Canoas, Itapuã de Viamão, Saranduva de Saranduva, Upacaraí de Dom Pedrito, Vera Cruz de Horizontina. Nosso muito obrigada a cada emissora que faz parte dessa caminhada junto com o agro. Entrevista. Uma tecnologia que reduz de 15 dias para 2 minutos o diagnóstico foliar de potássio pode mudar a tomada de decisão dentro da própria safra. O CEO da Zait, Renan Buch Pardinho, explica como a inteligência artificial ajuda a mapear deficiências, orientar correções e buscar ganhos de produtividade. A entrevista é de Nestor Tipa Júnior. Nós vamos conversar agora aqui no programa O Campo e Notícia com o Renan Buch Pardinho, ele que é CEO da Zait e doutor em Ciências pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Renan, prazer tê-lo aqui conosco no programa. Prazer é todo meu, Nestor. É um prazer enorme estar aqui falando com seus ouvintes. Bom, Renan, em primeiro lugar, a tecnologia da Zait, né, ela reduz esse diagnóstico foliar aí de potássio de até 15 dias para 2 minutos. O que muda isso nessa tomada de decisão do produtor quando essa informação ainda chega, quando tem essa visita na lavoura? Perfeito, Nestor. Essa é uma pergunta bem recorrente, né? O que muda ele poder fazer o diagnóstico na sua propriedade? Além do tempo, obviamente, ele conseguir tomar a decisão ainda na mesma safra. Porque muitas vezes, quando ele faz análise foliar aí com o equipamento normalmente do laboratório, quando esses resultados retornam para ele, já não tem mais tempo hábil para ele ter alguma ação. E aí ele fica apenas com dado para um histórico para ação na próxima safra. E hoje o produtor está sofrendo bastante, né? Os custos estão bem apertados, então qualquer decisão vai fazer ele ter lucro ou não. Essa tecnologia possibilita ele realmente ter esse poder de decisão de vou adubar ou não vou adubar naquele momento mais crucial da fase de próximo enchimento de grãos, né? Bom, e a partir disso, né, essa tecnologia que se demonstra aí tem tido os ganhos de 1,5 a 3 sacas por hectare em áreas que respondem a essa correção. Por que esse diagnóstico rápido pode fazer tanta diferença nesse resultado da safra? Sim. E a questão aí nesse caso, Nestor, é o momento que é identificado, nesse caso aí desse exemplo que tu trouxe, é a deficiência, né? Foi identificado a deficiência de potássio. E o potássio ele é o responsável pelo translocamento de todos os nutrientes na fase de enchimento de grãos. Então, aquela fase mais importante para você realmente ter a rentabilidade, se sua planta está com deficiência de potássio, ela não vai conseguir atingir aquele potencial de produtividade que tu havia planejado. Então, com a nossa tecnologia, ao identificar essa deficiência, o produtor pode fazer uma suplementação, onde nossos parceiros acabaram utilizando o seu próprio produto, né, de fertilizante foliar, e dar esse incremento na parte de produtividade. Então, o produtor que fez aquele planejamento, ele consegue atingir aquelas produtividades ao identificar rapidamente a deficiência da planta. Bom, e dentro disso também, Renan, a gente viu nesses estudos que uma mesma propriedade, talhões próximos podem apresentar necessidades nutricionais que são bem diferentes uma das outras. E como é que o uso dessa inteligência artificial pode ajudar a identificar essas variações e orientar uma aplicação mais precisa de insumos? A tecnologia, você pode fazer análises ilimitadas. Então, com isso, você consegue fazer todo o mapeamento da sua propriedade. E por o relevo do nosso Rio Grande do Sul, né, ele não é um relevo plano, então ele tem subidas e descidas, e o potássio ele é um nutriente móvel. O que quer dizer? Com esse excesso de chuvas, você acaba você acaba tendo uma mobilidade desse potássio no solo.
com isso, às vezes, por você fazer aquela adubação constante de potássio, eu adubei igual em todas as minhas áreas, às vezes na área de mais alto ali da propriedade, ela ocorreu uma lixiviação desse potássio. E aí aquela parte lá, ela acaba tendo uma deficiência. Então, com essa tecnologia, você conseguindo fazer esse monitoramento, você consegue resolver esses gaps que às vezes acontecem na lavoura. E às vezes o produtor fica se perguntando, mas por que eu não tive a mesma produtividade se eu adubei da mesma forma? Às vezes é só a parte da mobilidade, nesse caso desse nutriente. Com a tecnologia você consegue fazer análise e saber se a planta está deficiente ou não desse nutriente, e como a gente mencionou, né, na pergunta anterior, ele conseguir tomar aquela decisão e realmente atingir a produtividade ali de incremento que ele gostaria. Bom, agora entrando mais nessa área hoje da tecnologia da inteligência artificial, que ela vem crescendo cada vez mais nessas operações do agro, desde diagnóstico de solo da planta, manejo, logísticas, tomada de decisão, entre outros mecanismos, né? Estágio que tu avalia que a gente está, o produtor brasileiro atualmente no uso desse tipo de ferramenta? Hoje o produtor ele já está vamos dizer assim, um passo à frente. Hoje o agro brasileiro ele tem muitos dados, só que tem um problema nessa questão de dados, né? Eles são dados dispersos. Então ele tem dado do solo, dado do clima, ele tem dado do histórico de produtividade da lavoura, ele tem o dado do que aquela cultivar produziu. E esses dados, às vezes, eles se encontram em locais distintos. E o produtor precisa hoje juntar esses dados para aí sim poder fazer o usufruto melhor da inteligência artificial. Alguns produtores já entenderam isso, já estão começando a entender que o histórico da sua fazenda é algo que vale ouro. E aí, a partir desse histórico, desses dados compilados, desses dados realmente organizados, ele poder ter uma interpretação muito melhor daquilo que realmente ele precisa fazer dentro da sua lavoura. Os custos estão apertados e é onde o produtor vai conseguir tirar essa diferenciação do que realmente vai dar lucro ou não, além daquele bom manejo feito, aquele tradicional, ele também pode fazer uso de inteligências artificiais para realmente saber se aquele parte de manejo ele pode melhorar um pouco mais ainda. Para a gente finalizar, Renan, o que a gente pode colocar assim de que ainda precisa avançar nesse uso da inteligência artificial no campo? Acho que o pulo do gato vai ser onde o produtor conseguir digitalizar todo o seu manejo, porque o dado estando no papel, a inteligência artificial não vai conseguir fazer usufruto disso. Precisa digitalizar esses dados. Então, quando todas as propriedades conseguir digitalizar, o produtor conseguir sair do papel e ir para dentro de um sistema, e aí ele ter esse banco de dados dentro para ele, esse histórico, aí a gente começa a ter um salto de tecnologia dentro do agro ainda maior do que já se tem. Então hoje o agro dentro de todos os mercados, ele é um dos poucos que tem muito mais dados que os outros, só que esses dados estão espalhados e às vezes nem digitalizados estão. O produtor precisa ter essa consciência de que em algum momento ele vai precisar digitalizar, porque senão ele vai ficar para trás. Renan, quero te agradecer a disponibilidade e desejar sucesso no trabalho que vocês desempenham aí na Zait. Muito obrigado, Nestor, foi um prazer enorme falar com todos vocês aí. Obrigada, Nestor. Entre uma edição e outra, a cobertura continua nos canais da AgroEffective. No Instagram, procure por AgroEff, repetindo AgroEFF, para acompanhar notícias, bastidores e conteúdos do agronegócio. No YouTube, o AgroEff Play tem entrevistas, reportagens e as edições do programa. A gente também está no Spotify, no LinkedIn e no TikTok. Siga os nossos canais e acompanhe as atualizações durante a semana. O Campo Notícia fica por aqui. Obrigada pela companhia e as emissoras parceiras que levam o programa a diferentes regiões. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net, com apoio de Sindag, o Sindicato Nacional da Aviação Agrícola, e Senar, conhecimento que movimenta o agro. Na próxima edição, a gente volta com mais informação, entrevistas e os assuntos que movimentam o agronegócio. Você ouviu o programa O Campo em Notícia.